Olhando para a necessidade de contratação, alguns gaps, né, que a gente sente nas pessoas que têm surgido do mercado em relação a design, a gente acaba vendo no mercado pessoas que entram com uma ótica muito processual e ferramental do design, assim, né? Eu vou seguir esse processo, eu vou fazer personas, depois eu vou fazer um brainstorming, eu vou dar 3 pulinhos e vou ter um produto maravilhoso na mão. E a gente sabe que não é assim, né? Por mais que o design tenha muitas ferramentas e tenham muitas referências de processo, o conhecimento profundo do porquê que você está fazendo isso, com que objetivo, né? Ele às vezes se perde em algumas pessoas que não têm uma formação mais sólida mesmo dentro do design. Eu acho que isso é algo que falta, assim, quando a gente vê alguns profissionais, né, entrevista alguns profissionais, tenta contratar, e eu vejo também que uma habilidade que é difícil de encontrar, tá difícil de encontrar, é essa habilidade de solução visual clara e boa, assim. Eu acho que isso pode ser difícil de encontrar, porque claramente você ter um bom visual para soluções digitais pede uma bagagem muito grande de bases do design gráfico, do design digital, e são coisas que você não consegue fazer uma formação tão rápida, por exemplo, e aprender, né? Perde até um exercício visual mesmo, um treinamento do olho ali, né? De ver muita referência, de saber, bater o olho e saber o grid que funciona, o grid que não funciona. Essa é uma parte que eu acho que está um pouco em falta também, até porque a gente tem muitos profissionais que não vêm de uma trajetória já de conhecimento de elementos visuais, né? Então, acho que isso é algo que falta também. Olá, eu sou Thaís Falabella, eu sou UX Design Manager Sênior no iFood. Estou gerenciando, né, um time de design de produto dentro do iFood hoje, contando um pouquinho da minha trajetória para chegar nessa posição. Eu sou designer de formação, eu sou formada em design de produto, mas não o design de produto digital que a gente ouve hoje em dia, mas o design de produto físico. E aí, durante a minha trajetória, eu trabalhei um pouco com design de serviços, processos de inovação, inovações em pequenas empresas, transformação digital. Passei por algumas empresas do ramo de educação, como, por exemplo, a PUC Minas Virtual. Depois eu entrei mais no mercado de produtos digitais de fato, de startups e de inovação. Passei por algumas empresas de BH, eu sou de BH, como a Simpla e o Banco Inter. Nessa trajetória, eu já atuei diretamente como UX designer, já fui UX researcher, já liderei times de especialidade de design, então liderei times de UX research, time de UX writing, de design system, de UX metrics, de craft design, e agora também estou liderando times de design de produto já tem algum tempo, então essa é um pouco da minha trajetória aí dentro da área de UX. Eu não falei também, assim, para além da trajetória no mercado de trabalho, eu também tenho minha trajetória acadêmica, eu sou mestre, estou começando o doutorado também na área, então eu dou algumas aulas dentro desse universo, gosto bastante de fazer uma ponte aí entre o mercado e a academia. O nosso processo de contratação dentro do iFood, ele passou por uma padronização relativamente recentemente, porque é uma empresa grande com muitas áreas, né, e muitos contratantes, então a gente entendeu a importância de ter uma padronização de processo, até para evitar que a própria empresa se tornasse concorrência dela mesma, e nos tempos, né, de mercado aquecido, muitas vagas, isso pode acontecer e até acontecia. Então a gente tem um fluxo aqui de conexão junto com o RH, né, onde a gente abre a vaga, a gente faz uma triagem dos perfis, né, os próprios líderes podem fazer essa triagem, ou também o time de RH, né, pode nos ajudar com esse levantamento das possibilidades de perfis, e aí a gente tem um processo que passa basicamente por 3 grandes etapas. Tem uma etapa inicial, que é de entendimento se a posição faz sentido para o candidato e o candidato faz sentido para a posição. A gente faz esse primeiro papo, normalmente é um papo mais curto, mas que ele é muito útil para a gente acelerar o processo de contratação. A gente faz ali uma primeira conversa, onde a gente explica mais o perfil da vaga, escuta mais do candidato o perfil dele, e aí, se
fizer sentido para as duas partes, a gente segue para um segundo momento. Esse segundo momento é um case, a apresentação de um case de design. A gente abre para a pessoa poder apresentar um case dela mesmo, né, que ela já construiu aí em outras oportunidades ou dentro de algum projeto de estudo, alguma escola que ela estudou e ela pode construir esse case para ela apresentar, mas a gente também tem a possibilidade de criar um case específico caso a pessoa não tenha ainda, né, algo que ela se sinta confortável de apresentar, especialmente pensando em profissionais mais júniores e com menos experiência de fato no mercado. Essa apresentação de case, a gente convida mais pessoas para assistir, normalmente o líder, mas possivelmente pares, pessoas de outras áreas também. E a gente tem uma terceira etapa que é junto com o RH, que é mais um fit cultural, entendimento, né, realmente desse perfil pessoal e ver se ela casa um pouco com o que a gente espera aqui dentro do iFood. Formalmente, a gente tem essas 3 etapas, mas sempre pode ter mais alguma etapa, de repente é uma posição, né, que a gente tem mais dúvidas, então a gente marca um papo a mais, né, e complementa um pouco o processo, mas basicamente é isso. Food, a gente tem uma matriz de habilidades que cria, né, uma trilha de carreira. Inclusive, recentemente a gente teve uma nova versão dessa matriz, que a gente trabalhou para deixar ela mais clara, visualmente, né, mais fácil de usar, para os designers se entenderem dentro dessa matriz, também pensando essa matriz para comportar a diversidade de perfis que a gente tem dentro da área de UX, né? A gente sabe que, além de ter várias carreiras na área de UX, né, você poder ser um Product Design mais generalista, poder ser um UX Researcher, poder ser um Service Design, poder ser um Content Design, uma pessoa focada em Design System Ops, ou até Craft Design, que são as especialidades que a gente tem hoje no iFood. Mesmo os Product Designers, a gente tem variações, né, dentro dos perfis, né? Tem aquela pessoa que é um Product Design muito visual e que tem uma grande força nisso, tem a pessoa que é Product Designer, mas que tem uma veia muito grande de entendimento de negócio, de problemas. Então, a gente trouxe uma nova matriz para a gente comportar um pouquinho mais essas habilidades. Nessa matriz, a gente deixa claro quais são as habilidades mínimas. Então, se você é um Product Designer, né, por mais que você não seja necessariamente a pessoa do visual, um mínimo a gente vai exigir, né, porque é o básico para o exercimento da profissão, mas também a gente tem ali a possibilidade da pessoa reforçar aquelas habilidades que ela tem mais aptidão, mais afinidade, né? Então, a gente tem essa referência de matriz. Hoje, dentro do iFood, a gente tem vários níveis de senioridade de designers. A gente vai desde o júnior, pleno, sênior, né, que são essas divisões clássicas, e a gente tem também aqui uma carreira em Y, e a gente tem tanto a liderança de design, né, que aqui a gente posiciona enquanto design managers, e aí a gente tem design manager como se fosse, né, júnior, pleno e sênior, né, 1, 2 e 3 também, e olhando para outra perninha, né, desse Y, a gente tem também staff design, que também vai, né, do staff 1, 2 e 3, pensando ali nessa carreira mais de especialista, de alguém que não quer ir necessariamente para a gestão de pessoas, assim. Do ponto de vista de contratação, a nossa contratação é variada, né? Assim, a gente traz pessoas de mercado mais júniores para formar dentro da empresa, é uma coisa que a gente acredita também, mas tem momentos que a gente entende que a gente precisa trazer do mercado pessoas com um pouco mais de experiência também, para fazer um crescimento de senioridade dentro da empresa, assim. Hoje, especificamente, a gente tem um time que é bastante sênior, assim, a gente tem um volume de sêniores grande, assim, dada a complexidade que a gente tem dentro da empresa, mas a gente gosta muito e quer sempre formar pessoas internamente também. Para explicar melhor, né, o que eu comentei antes, a gente tem cargos diferentes. Hoje, os cargos que a gente tem oficialmente são Pro Designer, UX Researcher, Content Designer, Design System Ops, Craft Designer e Service Designer. A gente tem esses cargos, mas especialmente dentro de Pro Designer, que a gente entende que é uma área generalista, a gente tem espaço para compreender as maiores habilidades ali, né? E a gente forma o mix do time pensando um pouco nisso também. Quando a gente fala de iFood, todo mundo já pensa num aplicativo, né? Mas é interessante dizer que quem está trabalhando dentro do iFood está pensando num ecossistema. Então, esse time de design,
ele está dividido em várias frentes que contribuem, né, com soluções para esse ecossistema. A gente tem aqui uma organização por áreas de negócio, né? Então, a gente tem áreas de negócio, que são a grande divisão que a gente tem. Hoje, a gente tem 5 áreas de negócio, e os designers estão divididos dentro dessas áreas de negócio. A gente tem uma área de negócio que cuida bastante de boa parte do aplicativo, que é inclusive a área que eu lidero hoje, né? Que é a área que a gente chama de local commerce. É uma unidade de negócio que está olhando para todas as bases do iFood, os fluxos base do iFood. Então, a gente cuida bastante do aplicativo, mas a gente não é a única unidade de negócio que olha para o aplicativo, porque a gente tem outras divisões de unidade de negócio que olham para a especificidade de alguns negócios dentro do iFood. A gente tem, por exemplo, a área de mercado, que olha todo o fluxo de você fazer mercado no iFood, que é um pouco diferente de você fazer a compra de um restaurante. Então, tem partes ali da solução de aplicativo ligadas à compra de mercado que são, né, criadas e personalizadas pelos designers desse time especificamente. Além disso, eu comecei falando que o iFood é um ecossistema, né? A gente sempre pensa no aplicativo, mas tem mais coisa além do aplicativo. A gente tem também todos os produtos digitais pensando nos parceiros. Pense ali nos restaurantes. Eles têm que gerir a relação deles com o iFood, eles têm que subir o cardápio deles, eles têm que, no dia a dia ali, ver os pedidos que estão chegando para conseguir preparar eles. Então, a gente tem vários outros produtos digitais. Então, a gente tem, por exemplo, o gestor de pedidos, que é onde o restaurante, né, vai ver esses pedidos que chegam e vai interagir com eles. A gente tem todo o portal do parceiro, que é onde, né, as pessoas empresárias, normalmente o dono do restaurante, vai fazer ali uma gestão financeira também, de todas as promoções que ele quer fazer no iFood, por exemplo, e várias outras coisas. A gente tem também, pensando do ponto de vista de mercado, um aplicativo para a pessoa que vai dentro do mercado pegar a sua compra. Então, eu preciso de alguém que vá lá no mercado e pegue a compra que está chegando para você. Isso é um produto digital aqui que a gente elabora. A gente tem também, pensando em logística, o próprio aplicativo da pessoa entregadora, né? Que ela vai se relacionar ali, ela vai ver onde está o pedido, onde ela vai ter que entregar. Então, a gente tem vários outros produtos. Isso sem falar de produtos mais específicos, assim, como, por exemplo, o iFood Benefícios, que é o nosso cartão de benefícios, né, que fica na nossa outra unidade de negócios, que é a área de relações financeiras, né? Então, a gente tem o cartão do iFood Benefícios hoje, que é uma outra linha de negócio. Então, basicamente, os designers estão distribuídos por unidades de negócios e em produtos digitais diferentes também, né? A gente tem produtos web, a gente tem um aplicativo para o consumidor final, o aplicativo para o parceiro, para a pessoa entregadora. Então, a gente tem vários tipos de produtos diferentes, a gente tem produtos digitais internos também, né? Para fazer essa máquina toda funcionar. E os designers estão distribuídos dentro dessas áreas, né? Assim, a gente tenta fazer uma união de contextos para fazer sentido ali com o que os designers estão juntos, dividindo os times, né? E cada um vai ter um foco diferente dentro desse grande ecossistema que é o iFood hoje. Quando eu estou entrevistando, né, para conseguir contratar um profissional para o meu time, eu olho bastante algumas características que eu acho que são muito importantes no mercado atual e também dentro do contexto do iFood. Para mim é bastante importante uma pessoa que tem uma capacidade boa de flexibilidade e adaptação. A gente está num mundo e num contexto que tudo muda muito rápido. E o iFood, por mais que hoje ele não seja uma startup pequenininha, ele ainda tem uma cultura de adaptabilidade muito grande. A gente muda de projetos muito, a gente tem mudanças de estrutura muito grandes, então eu preciso que essa pessoa tenha uma capacidade de adaptação aos vários contextos, isso é algo que eu observo também. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de contratar pessoas que eu vejo que têm um grande interesse
e potencial de crescer junto, né? Eu acho que a gente dificilmente encontra no mercado pessoas perfeitas para aquela posição que você precisa naquele momento. Mas é muito mais legal identificar pessoas que têm esse potencial, né? Que estão abertas a se desenvolver junto, a trocar. E aí, as hard skills acabam dependendo um pouquinho mais das posições, né? Por exemplo, hoje eu lidero líderes, então eu contrato, é mais comum que eu esteja diretamente envolvida em processos seletivos de outros líderes, né? E aí, quando eu estou falando de processos seletivos de outros líderes, é muito importante para mim olhar como essa pessoa lida com o time, né? Como que é a relação dela com outras pessoas, mas também é muito importante para mim ver se esse líder ele tem uma visão de gestão de produto também. A gente acredita bastante aqui dentro do design, do iFood, né, que o líder de design ele não é apenas um gestor de pessoas, mas ele influencia diretamente nas soluções de produto que a gente entrega. Então, a gente procura um perfil de líder que tenha essa ótica de um design bastante propositivo, que senta na mesa de negócios, né, que traz provocações diante das orientações que negócio e produto estão trazendo. Então, isso, por exemplo, é algo que a gente observa. Mas, falando de processos seletivos de designers do time também, né? Eu acabo participando de menos, mas eu participo de alguns também. A gente olha bastante, né, do ponto de vista de hard skill, na capacidade dessa pessoa de consolidar o entendimento do problema, é muito voltando para o básico do design, mas isso é super relevante, assim. Mais do que a pessoa conhecer uma técnica de pesquisa ou outra, o Pro-Design, para mim, é muito importante como que ele entende o cenário e, a partir daquilo, ele sinteticamente consegue extrair quais são os pontos chaves de dor para ele propositivamente elaborar a solução. Então, essa capacidade de entendimento do problema raiz, de questionamento do problema, eu acho que ela é muito importante, e a gente também tem buscado bastante, assim, a gente tem olhado muito agora para essa ótica, que é uma capacidade das pessoas de uma boa tangibilização visual da solução, né? Assim, a sua capacidade de criar uma solução que ela resolve o problema, que ela tem boas habilidades e que ela é também agradável do ponto de vista visual, né? Que ela compõe bem todos esses focos. Se eu fosse a dona do Muda, tivesse que criar o curso perfeito, vamos dizer assim, né, de UX para as pessoas, eu acho que eu faria um curso que trouxesse ali um equilíbrio de referências base de design, então trouxesse bastante do pensamento de design com profundidade, estudasse algumas áreas mães ali do design, que eu acho que isso em alguns contextos e cursos tem sido esquecidos, né? A área de arquitetura de informação, o design de interação em si, algumas bases de onde vieram o UX, né? Vieram as bases do UX que a gente atua hoje, mas ao mesmo tempo tentar fazer um equilíbrio, que eu sei que é difícil, mas entre passar esses fundamentos e trazer muito exercício e prática, né? Eu sempre falo isso em várias entrevistas, palestras, que design é uma ciências sociais aplicadas, né? Até conceitualmente. Então, esse fato de ser aplicado, ele está contando para a gente que não basta você estudar a teoria se você não exercitar a prática, né? A capacidade de projetar, ela vem do volume de projetos que você fez, das dificuldades de projeto que você encontrou. Então, eu tentaria equilibrar a fundamentação teórica com bastante exercício prático para esses alunos terem vivência mesmo de projeto, terem momentos diferentes de projeto para entender melhor como lidar com essas situações e como projetar melhor. Eu acho que isso é bem importante. E eu acho também que a área de design ela é muito dinâmica, né? Ainda mais junto com produtos digitais. Então tem muitos temas muito atuais, assim, até futuros, que dentro de uma formação mais completa, eu acho que seria legal a gente abordar. Então, por exemplo, né, pensando numa formação clássica de design, nunca ia se pensar num time com tantas especialidades, assim, pelo menos quando eu entrei na área, era inimaginável que a gente ia ter o UX Research, liderança específica de UX Research, Content Design, UX Writing. Isso não estava na nossa perspectiva, né? Era muito um web designer para um time gigante de desenvolvimento e não tinha essa perspectiva de especialização, por exemplo.
eu acho que hoje, pensando ali no futuro, a gente tem várias pautas que são muito interessantes de serem trazidas para esses alunos. Por exemplo, a conexão de design com métricas e reforço de dados, isso é algo que está super em voga hoje em dia. A conexão com a própria mudança da tecnologia, né, da AI, como que isso vai mudar a forma como a gente projeta e também a forma como o usuário interage, né? Eu acho que isso é algo muito legal, assim. Historicamente, a gente vem construindo um mercado que vai criando signos e padrões cada vez mais claros, né? Se a gente pensa ali o começo da internet, década de 90, não existia muito um padrão para os sites, né? E aí depois, quando a gente teve a ascensão dos smartphones, foi se criando um padrão para interação via smartphone, né? A gente tem hoje os tipos de componente muito típicos, né, de aplicativo, os tipos de gesto muito típicos da interação nos aplicativos. E a gente está para ter uma grande virada que é e a interação do usuário com a AI, né? Quais vão ser os padrões para isso? A Apple mesmo, né, lançando ali a possibilidade de realidade virtual ainda maior, né, com o lançamento dela, a gente começa a pensar como que vai ser a interação se eu estou com óculos de realidade virtual em cima do que eu estou vendo no mundo, né? Será que precisa ser tudo retângulo e tela mesmo, né? Será que a gente não está só reproduzindo o padrão das telas que a gente já tinha? E aí novos códigos de interação, símbolos vão ser criados. E eu acho que é muito legal trazer essas reflexões de futuro também para quem está numa formação, até porque essa pessoa tem que vir preparada do que está por vir, assim, porque o mercado muda muito, né? E eu acredito muito que para se preparar para o que está por vir, a gente precisa de duas coisas, de uma fundamentação boa. Então, se você entende bem as bases do design, não importa design do que você está fazendo, você vai conseguir fazer, seja design de aplicativo ou design de AI, você vai conseguir fazer. E também esse olhar para o futuro e abertura para interpretar, pensamento crítico, né? Para analisar o que está por vir. Olha, o que me tira o sono na gestão de designers, né? Acho que várias coisas, assim, ser gestora na área, né, de design, de produtos digitais é muito dinâmico e cada dia uma coisa diferente me tira o sono. Eu acho que tem me preocupado bastante a qualidade do design que a gente está entregando dentro do time, assim. Isso é um grande foco que a gente tem, de elevar a barra de qualidade de design, e é muito importante para a gente acompanhar as soluções que os designers estão falando, né? Estão fazendo. A gente sempre fala, né? Design sempre fala, eu quero um lugar na mesa das grandes decisões. E eu acredito muito nisso, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente não pode também se esquecer da qualidade do que a gente está entregando do ponto de vista de fluxos, de layout, né? E de experiências de fato. Porque não adianta a gente estar com foco lá na mesa de discussões se o básico da nossa entrega a gente não está fazendo. Então, eu estou com um olhar grande para reaproximar dos nossos entregáveis, porque eu acredito que a gente faz diferença dentro de design, são com os entregáveis, né, de fluxos e de experiências de fato. Isso pode parecer, às vezes, contraditório, né? Nossa, a gestora quer pensar lá no futuro, na estratégia, e está aqui olhando o micro, mas a gente cria, né, essa estratégia de futuro através das experiências que a gente entrega com as nossas soluções. Então, como subir essa barra de qualidade é algo muito importante para mim, assim. Como ajudar o time também a ter o que a gente chama dentro do iFood de ambidestria, a lidar com um cenário onde a gente precisa olhar a estruturação da experiência que a gente vai entregar, então, olhar uma visão de experiência consolidada que a gente acredita, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa testar um tanto de coisa desprendido um pouco da experiência, porque a experiência não vai estar tão boa, a gente vai fazer de um jeito mais guerrilha, teste rápido, para aprender rápido, né? Normalmente, aqui dentro do iFood, e acho que dentro de muitos produtos digitais, a gente vive nesses dois cenários, né? Pensar o futuro e uma estruturação de experiência a longo prazo e testar várias coisinhas para descobrir o que funciona, o que não, o que tem potencial, o que vale a pena a gente investir. Então, eu também estou tendo um trabalho grande aí para trazer essa ótica para o time, que a gente vai fazer os dois ao mesmo tempo e a gente precisa entender quando vale a pena brigar
por uma experiência melhor, mais estruturada, e quando vale a pena testar. Isso não é trivial, porque muitas vezes a gente é engambelado, a gente é enganado também. Ah, não, é só um teste rápido, fica 2 anos no ar, daquele jeito horrível, com uma experiência péssima, chama de MVP só para não passar vergonha, mas na verdade não é. É um produto ruim, né? Que está no ar há muito tempo, proporcionando experiências ruins. Então, tem um pouco desses pontos, e também aquele ponto que eu já mencionei antes, que é a ótica de como o design interfere mais nas soluções de produto que a gente vai trazer, né? Como que a gente põe nossa ótica ali em prol dos objetivos de negócio, mas também defendendo as necessidades dos usuários. Acho que isso é um ponto complexo, né? Nem todos os gestores iniciantes ali, níveis de, né, de primeira liderança, têm uma facilidade de fazer isso, ainda mais porque dentro do nosso contexto aqui do iFood, muitas vezes para fazer isso a gente tem que fazer frente a stakeholders de grades, né, ali de senioridades muito maiores, assim. Para eu conseguir debater a solução de produto, eu preciso debater com os diretores, né, com os níveis ali maiores dentro da empresa também. Conheço algumas histórias de transição de carreira, inclusive eu já mentorei e dei aula para algumas pessoas que fizeram essa transição. Eu tenho bastante orgulho de ter ajudado algumas pessoas a fazer essa transição. Pensando um pouco, né, em algumas histórias que eu conheço de transição de carreira, eu acho que uma das coisas mais legais na transição de carreira é fazer o profissional entender que a bagagem anterior que ele traz, o conhecimento anterior que ele tem, da área que for, ela pode colaborar também para a atuação enquanto Pro Design, UX Design, seja a especialidade que for, né, ali. O design é uma área muito aberta e muito multidisciplinar. Então, a gente sabe acolher e valorizar muito bem conhecimentos de áreas específicas. Eu já mentorei e ajudei pessoas da área de biologia a mudar para o UX, pessoas da área de arquitetura, que é um pouco mais comum, psicologia, que também tem uma interface grande ali com o UX Research, pessoas que vinham de uma veia mais acadêmica, então já tinham feito ali mestrado, doutorado e estavam na migração. Já também ajudei pessoas da área de jornalismo a fazer essa transição, e sempre é muito legal ajudar essas pessoas a olhar para aquilo que elas já sabem, já conhecem, e valorizar aquilo e até entender como aquilo traz um direcionamento para que especialidade ela pode seguir, né? Por exemplo, essa pessoa que eu colaborei com a transição e que vinha da veia acadêmica, eu dei uma orientação para ela se direcionar para o UX Research, porque realmente faria mais sentido, assim, ia ser mais fácil a transição. Não que ela não pudesse migrar para Pro Design, assim, acho que o querer, ele é maior do que qualquer recomendação, então, se você quiser, você consegue também, mas para ela seria muito mais fácil, porque ela já conhece profundamente o processo de pesquisa, ela já tem boas bases, né, de fazer entrevistas, fazer questionário, fazer planejamento de pesquisa, e realmente foi muito mais fácil para ela se inserir no mercado. E já pessoas de outras formações mais distantes, como, por exemplo, biologia, é muito interessante que, às vezes, uma posição num negócio que tange esse tema, o conhecimento dela pode ser valioso, né? Então, se eu penso numa startup que está trabalhando com ecossistemas e com a preservação ali de animais, o conhecimento dessa pessoa anterior, ele é super bem-vindo, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente trabalhando na área de produtos digitais, a gente pode trabalhar em qualquer segmento, né? A gente pode trabalhar na área de saúde, na área financeira, na área de educação. Então, é muito difícil que o conhecimento anterior dessa pessoa não sirva para nada. E, além disso, se é um profissional que já tem experiência de mercado, provavelmente esse profissional tem soft skills muito mais construídas, né? Assim, tem uma coisa importante que a gente valoriza, né, numa contratação dentro de UX, e eu acho que dentro de qualquer área, que é a pessoa ter a habilidade de trabalhar, sabe? Ela ter aprendido a trabalhar, às vezes eu falo isso, assim, sabe? Poxa, a pessoa consegue se organizar, ela consegue ter uma organização do seu dia, ela consegue se conectar com as pessoas que ela precisa para fazer aquilo, né? Ela consegue se responsabilizar pelas entregas dela. Isso se aprende em qualquer trabalho, né? Você pode estar
trabalhando ali no telemarketing. Ainda assim, você tem suas responsabilidades, você tem seus afazeres e você aprende a trabalhar, a se responsabilizar. Então, isso já te põe também à frente ali, né, de uma pessoa que não tem tanta experiência. E eu acho que é legal valorizar isso. E também, né, acho que na transição eu indico bastante aquilo que a gente já falou quando a gente falou de educação, que é a pessoa praticar muito, assim. Eu vejo que às vezes as pessoas têm uma ânsia de querer entrar na área só consumindo conteúdo teórico e não pôr na mão na massa. E não adianta, não vai conseguir, assim, né? Se você só assistir palestra, curso e não fizer algo, você pode ser um bom teórico do design no máximo, né? Mas você não vai conseguir atuar de fato em design. Então, perder o medo de pôr a mão na massa, de experimentar dentro de design, né? De projetar, mesmo que seja um projeto ruim, que não fique bom, é muito importante. Então, eu incentivo bastante isso. Nossa, essa reflexão de para onde a carreira de design está indo é algo que me aflige muito. Assim, eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente pensar, porque na minha carreira eu já passei várias transições, né? Eu vejo que é uma área muito dinâmica, de fato. Uma coisa eu tenho certeza, eu não vou me aposentar com o nome de cargo que eu tenho hoje. Isso já está garantido, né? Porque o meu cargo já mudou umas 3 ou 4 vezes de nome, de área, de estrutura. Então, eu acho que com certeza vai mudar, isso a gente sabe, né? Para onde eu tenho alguns palpites, assim, eu indo até na linha, né, do que a gente comentou recentemente, da fala do CEO do Airbnb, eu acredito que a gente pode estar caminhando por uma simbiose, talvez, das responsabilidades de Product Design e Product Manager. Não estou falando que necessariamente os Product Managers vão sumir, que eles não são importantes, mas eu vejo que existe uma sobreposição grande de responsabilidades e óticas ali. E se a pessoa que é Product Design conseguir abarcar mais essas necessidades de ótica de negócio, de interface com o desenvolvimento e ótica de dados que as pessoas de produto têm, talvez a gente consiga ampliar o nosso escopo. E, ao mesmo tempo, se isso é super possível, as práticas mais craft do design foram mais simplificadas, né? Vamos pensar, um design system muito forte, muito bem construído, combinado com uma AI, uma interface de prototipação mais ágil, basicamente você dá ali os direcionais e você pode ter uma interface na mão, né? E isso também traz a possibilidade das pessoas de produto talvez assumirem também essa carreira intermediária. Então, eu acho que é uma coisa para a gente ficar atento, né? Assim, existe uma sobreposição e a gente está caminhando por um cenário onde pode existir uma carreira única, talvez, mais nessa ótica. Então, eu vejo um pouco disso. A gente já tinha até comentado aqui que eu vejo também que as habilidades de técnicas mesmo, de soluções visuais, elas estão caminhando para serem mais automatizadas. Isso não quer dizer que vai se perder a importância de um designer que tem uma grande capacidade visual, mas eu acredito que a gente vai precisar de menos pessoas assim, e as pessoas que forem assim, elas têm que ser mais incríveis ainda, porque elas vão direcionar o padrão que vai ser replicado por várias outras pessoas, que o design system vai seguir, né? Que vai ser replicado mesmo, assim. Então, a especialidade de visual, ela fica ainda mais exigente e, por outro lado, a gente cria mais espaço para novas pessoas criarem soluções. Por outro lado, a gente estava falando um pouco aqui de AI e eu tenho não uma teoria, né? É a prática que a gente já está vendo acontecer, assim, que a gente vai ter, eu acredito, uma volta para as bases do design de interação. A gente vai se descolar um pouco de telas, possivelmente, eu acredito. Não que o visual ainda não vai ser uma interface, mas a gente viveu uma ampliação do mercado de sistemas muito voltado para a interface visual. E a gente tem ali a ascensão dos chatbots, das AIs, e agora a gente começa a ter cada vez mais forte a interação via voz, por exemplo, né? A gente vai parar de pensar em interação só necessariamente clicando numa tela, seja com o dedo, seja com o mouse, né? Da forma que for, mas eu posso interagir com sistemas falando. Isso é toda uma outra área, né? Como eu interajo com sistemas por voz? E aí pede uma habilidade desse designer
muito diferente, né? Esse design talvez nem precise entender muito de visual, ele precisa de entender de design de interação, ele precisa de entender mais de content design, né? Do poder das palavras, de que palavra é melhor usar para significar cada coisa. E eu acredito muito que com a força da AI, o que talvez vai mudar mais são os tipos de inputs e outputs de sistema. Classicamente, a gente usa muito mais o input direto ali em tela e o retorno em tela. Agora a gente se desvincula um pouco disso, né? Eu posso clicar em tela e ter o retorno em áudio, eu posso falar em áudio e ver o retorno em tela. Então, acho que o conhecimento de interação e de fluxos de interação vão ser bem importantes. Eu acho que pensar sobre a área de UX é muito empolgante, porque tem muita coisa por vir ainda. A gente sabe que o conhecimento base dessa área é muito útil em muitos cenários. E eu estou muito empolgada para descobrir e viver aí, né, o que está por vir dentro da área, porque a gente tem novos desafios, novas óticas, um grande potencial de expandir nossa atuação, né? De estar cada vez mais próximo ali da estratégia, de estar cada vez mais desvinculado de soluções necessariamente de app, de web, mas soluções que possam servir para diversos devices, né? Diversos dispositivos, em diversos momentos das vidas das pessoas. E eu realmente acredito que é uma área muito empolgante, porque, para além, né, da evolução tecnológica, a gente consegue trazer a evolução tecnológica como utilidade para as pessoas. Então, se você gosta, né, de trazer algo que vai mudar o comportamento das pessoas, vai mudar a vida de muitas pessoas, é muito realizador trabalhar na área de UX. Sim, tem muita mudança vindo, é um mercado muito doido, que você tem que se atualizar constantemente, mas é uma chance muito legal de ter impacto e de estar por dentro, né, de ser uma das pessoas que vão criar as novidades que estão por vir no mercado. Então, se você tem interesse pela área de UX, não se deixe assustar por layoffs, por mudanças nesse mercado, porque isso é muito comum. Eu acho que a gente ainda tem um grande espaço por vir. Eu sou uma pessoa positiva, né, otimista nata, assim, então eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito legal da área e eu te convido a participar comigo.